A vida pode nos levar por caminhos inesperados, mas Deus nos garante que o nosso futuro, o nosso coração está guardado nele. Ele nos garante também que essas promessas que Ele já fez em nossas vidas está sempre cooperando para o nosso próprio bem. E talvez você não enxergue ainda o motivo, o porquê, a causa que você esteja trilhando ou passando por esse caminho difícil e tortuoso que você está passando. Mas lembre-se que Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios. Essa promessa gerada pelo Espírito Santo no seu coração e dada pelo próprio Deus são vivenciadas por todos aqueles que amam o Senhor e, sobretudo, que vivem segundo o seu propósito. Quando falamos em amar ao Senhor, significa nas escolhas e decisões que fazemos da vida, colocamos sempre em evidência aquilo que amamos. Nesse caso, é o próprio Deus, sendo Ele o alvo do nosso amor maior. Ele é aquele que deve ocupar o lugar essencial em nossas vidas, no coração, na mente e nas decisões e escolhas que fazemos. Amar a Deus significa, entre aquele grande prato de lentilhas ou de guisado que foi oferecido para nós, decidimos ficar com o próprio Senhor, porque amamos mais o Senhor do que qualquer outra coisa. E quando falamos de propósito, segundo o seu propósito, significa também dizer que nós deixamos que o propósito de Deus supere as expectativas nossas. Deixamos que o propósito de Deus seja maior do que o nosso próprio propósito, nossas próprias metas, nosso próprio objetivo. Então, quando nós pensamos de fato nesse assunto que estamos falando sobre propósito, significa viver o melhor de Deus sobre nossas vidas, entendendo que nesse propósito de Deus muitas coisas não entendemos, muitas coisas não absorvemos de imediato, mas isso veremos depois. Quando se concluir, a gente vai olhar para trás e vai entender que aquilo que Deus escreveu em nossa história é poderoso, satisfatório, porque o Senhor sempre permanece eternamente bom. Eu quero refletir com uma pergunta com você nesta manhã. A pergunta que te faço é: você entende o plano de Deus para a tua vida? Será que nesta manhã você já tem percebido o plano de Deus, a trajetória do Senhor, o que Ele já escreveu na tua história? Será que você está entendendo realmente? Se você está entendendo esse plano, você está vivendo segundo o propósito de Deus. Você está vivendo com um coração calmo, você está vivendo dentro da vontade do Senhor. E isso é maravilhoso. Mas se você não estiver entendendo o plano de Deus, entendendo o propósito de Deus para a sua vida, essa é a hora de buscar o Senhor, essa é a hora de se lançar aos pés do Senhor e pedir que Ele revele para você completamente o seu plano, o seu propósito, a sua vontade sobre a sua vida. Lembre-se que o Senhor, Ele está cuidando de você, da sua trajetória e dos seus negócios. Mesmo nos momentos de dores, no momento de confusão, nos momentos de desesperança, saiba que o poder de Deus e a mão de Deus continua estendidas sobre você e continua sempre pelejando por você. Lembre-se que o propósito de Deus para você é sempre bom, é sempre eficaz, eficiente. Lembre-se que em meio às dificuldades e momentos de situações difíceis da vida, que nós encontramos verdadeiramente o poder maravilhoso de confiar num Deus que pode todas as coisas e que vê além daquilo que nós mesmo vemos. O texto que eu quero refletir com você nesta manhã está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde diz a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda que mesmo nos momentos de desconfiança, mesmo nos momentos que você não consegue enxergar o futuro,
Deus está trabalhando, Deus está propondo para você um caminho vitorioso, um caminho de paz, um caminho de harmonia para que você seja guiado por suas próprias mãos. O texto é claro quando está falando que todas as coisas cooperam para você. É possível que eu e você não entenda de imediato isso, a cooperação das coisas que estão vindo. Pode ser coisas que você diz que é muito ruim, mas que isso vai mudar e forjar a tua vida, o teu caráter, o propósito que Deus tem feito em sua vida. E o outro elemento que nós encontramos nesse texto é o chamado. Deus nos chama sempre com um propósito e Deus sempre nos chama para um propósito. O propósito que Deus te chamou, qual que foi e para que foi que o Senhor te chamou. É bom que você saiba. Quando você sabe, você vive com um coração mais tranquilo, com um coração mais confortado no Senhor, porque sabe que o Senhor o chamou para uma grande obra e o alistou para um determinado serviço, para que a glória dele seja evidenciada em sua vida. Então, confiar em Deus exige basicamente fé. Não é fácil, mas é possível confiar nesse Deus e no seu plano, dentro do propósito que Ele estabeleceu para você. Deus tem sempre o melhor para mim e para você, e é por isso que eu e você precisamos confiar com fé no Senhor. É entender que, embora nem sempre vejamos o quadro completo, saber que Ele já escreveu a nossa história por completo e entendendo que toda a nossa história foi escrita no seu livro. E quanto mais conhecermos a respeito de Deus, conheceremos a respeito de nós mesmos. O fato é que, mesmo no desconhecido, conseguimos enxergar a mão de Deus, a mão poderosa de Deus sobre a nossa trajetória, sobre o nosso futuro. Que esta manhã você seja impactado pelo poder de Deus, você seja impactado pela graça de Deus e que Deus continue abençoando a sua vida e restaurando e te fazendo entender o seu propósito, entender a tua trajetória neste mundo, nesta vida. A palavra hoje é propósito, o texto que eu queria que você meditasse por completo está lá em Romanos 8, a partir do verso 26 até o verso 30. Aplique essa palavra no seu coração. E eu queria te convidar nesta hora a orar comigo, a pedir ao Senhor que Ele nos encha de graça e de favor. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor continue nos ajudando a fazer entender, ó Pai, o Teu propósito, os Teus planos sobre nossa vida. Nos ajuda a enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor já escreveu na nossa história. Ó Deus, perdoa as nossas falhas e transgressões. E nos leva, Senhor, a lugares, Senhor, que está segundo a Tua vontade, dentro do Teu coração, de acordo com o Seu propósito. Assim, Senhor, Te oramos e Te agradecemos, pelo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guie e te proteja nesse dia, em nome de Jesus.